Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, dando sequência nas nossas videoaulas a respeito de transformadores, hoje vamos falar um pouquinho aí a respeito do autotransformador, tá? Então, o autotransformador, né, ele é um transformador onde nós temos, né, uma conexão comum entre os dois enrolamentos, primário e secundário. Ou até também, né, dependendo da aplicação, o primário e secundário pode ser constituído por um único enrolamento. Então, esse tipo de transformador, né, ele tem algumas características um pouquinho diferentes do que nós já havíamos estudado durante as nossas videoaulas, que eu vou mostrar para vocês agora, associando o que nós vimos, né, nas aulas anteriores com este novo tipo de transformador, tá? Então, vamos analisar essa primeira imagem aqui, né, onde nós já tínhamos, né, nós já havíamos visto aqui o núcleo do nosso transformador, toda essa parte aqui, né, tanto em cima quanto embaixo. E nós temos aqui as duas bobinas, a bobina do enrolamento de 1 e a bobina do enrolamento 2. Nem vamos falar por enquanto alta tensão e baixa tensão, tá? O autotransformador, nós possuímos, notem esse condutor aqui, ó, nós temos uma conexão entre o primário e o secundário, tá? Então, a parte de transferência de energia, né, ela não se faz somente através do campo magnético, como havíamos visto aí, né, durante as nossas videoaulas, através do fluxo magnético. Nós temos também esta conexão em comum aqui, tanto que ela é utilizada para a alimentação das bobinas, quanto para a saída lá do nosso transformador. Então, notem que nós temos uma conexão entre o enrolamento de saída, vamos associar nesse ponto, né? E o nosso enrolamento de entrada. E através desse princípio, nós conseguimos fazer também a parte de diminuição e aumento de tensão, tá? Então, para este exemplo em específico, vamos fazer com essa correlação aqui, ó. Então, notem que nós temos a alimentação aqui, né? Vamos chamar ela de U1. Nós temos aqui entre o terminal 1U1 e 1U2. Então, aqui seria a tensão de entrada, tá, que nós estaríamos aplicando, e nós teríamos uma tensão de saída aqui nesses outros dois terminais, 2U1 e 2U2. Note que o ponto A é o ponto comum, ou seja, é o ponto de alimentação tanto no lado de entrada quanto do lado de saída. Então, caso ocorra, né, a tensão de entrada, né, o nosso U2, ele for menor que que a tensão U1, né, então a saída é menor do que a entrada, vamos considerar como que ele seja um abaixador de tensão. Então, notem, né, que nós temos aqui entre a entrada, nós temos duas bobinas em série. E na saída nós temos só uma bobina 2 aqui em paralelo, tá? Então, para associar isso, né, vamos analisar esta imagem aqui, onde nós temos, né, justamente isso que eu comentei com vocês, agora com o transformador monofásico, onde nós temos aqui a alimentação entre fase e neutro, e ele está alimentando aqui uma única bobina, tá? Então, essa daqui é a alimentação principal, né, de entrada, e aqui nós teríamos a nossa saída, no 2U1 e no 2U2. Então, quando a gente tiver essa configuração aqui, é a transformação para uma tensão mais baixa, tá? E aí que notem, né, que nós já estamos representando aqui com um único enrolamento, tá? Que é uma forma mais comum até de se representar esse tipo de transformador. E nós temos também uma outra forma de trabalhar com o autotransformador na opção de elevador de tensão, que é isso que nós estamos mostrando nesta imagem agora. Notem, né, que agora nós temos o ponto aqui, né, de alimentação para a saída U2, também conectado aqui no nosso enrolamento 1. E o nosso enrolamento 2U1, ele está também saindo lá para a nossa carga. Então, aqui que nós temos o ponto em comum agora, entre o U1 e a saída da bobina número 2 aqui.
Então, notem que para essa configuração, o que nós temos? A alimentação principal aqui. Então, a alimentação principal eu digo a entrada, tá? Então, um V1 aqui. Aqui, né, nós já temos na imagem representado por 1. Então, podemos representar por V também, tá? Em algumas literaturas existem isso. E agora nós temos, né, a nossa tensão de saída aqui, o 2, o que ela vai ser? Ela vai ser a somatória das duas tensões que estão sendo geradas aqui, né, pelos dois enrolamentos. Então, notem que a tensão O2 ela vai ser maior do que somente o potencial aplicado aqui. Quando ocorrer essa configuração aqui, nós vamos considerar que o 2 vai ser maior do que o 1. Então, esse tipo de transformador ele é um transformador elevador de tensão. Tá? E aqui notem também, né, que agora, como nós temos uma tensão maior aqui no nosso U2, essas bobinas com relação a esses dois terminais, elas estão em série entre si. E a nossa alimentação 1 aqui, ela está em paralelo com uma bobina. No nosso caso, a bobina número 1 aqui. Tá? Associando, né, fazendo a mesma analogia que nós fizemos com o anterior, nós temos aqui, né, a nossa alimentação entre fase e neutro. E aqui nós temos, né, a representação em uma única bobina. Então, notem que nós temos a alimentação aqui em uma bobina e as outras duas bobinas de saída elas já estão em série. E é este ponto que é a saída do nosso autotransformador. Tá? Então, o que entraria para que a gente consiga determinar, né? A mesma coisa que nós já vimos lá nas videoaulas anteriores. Relação de espiras, né? Que nós vamos pontuar agora para vocês aqui um pouquinho a respeito disso também. E relação entre as tensões, tanto de entrada quanto a de saída aqui. No nosso caso, o 1 e o 2. Tá? Então, como nosso autotransformador, nós vamos considerar ele um transformador real, da mesma forma que nós já vimos anteriormente, todo equacionamento que nós vimos anteriores, eles ainda são válidos. Então, nós podemos utilizar essa correlação aqui para determinar a tensão de entrada e saída, né, baseado no número de espiras do nosso transformador. Tá bom? Então, essa daqui, né, é a imagem do nosso autotransformador. Então, mais para vocês terem base aí, né? Esse daqui é um autotransformador trifásico, né? Então, nós temos pontos de conexão aqui da tensão principal. E nós temos também que trabalhar com essas bobinas aqui, caso seja um sistema trifásico. Tá? Então, nós temos que verificar se nós vamos fechar essas bobinas em estrela, por exemplo, né, para que seja induzida a tensão de acordo com o valor que me interessa. Nós temos aqui alguns terminais que nós vamos considerar normalmente nós chamamos de TAPs. O que seria isso? Seria uma relação em porcentagem da tensão de entrada em função da tensão que vai sair em cada um destes terminais aqui. Como nós temos 3 bobinas, então nós vamos ter que alimentar nesse exemplo aqui, né, com 3 fases esse tipo de transformador. Tá? Para que a gente consiga entender melhor esse conceito aqui, né, desses terminais, vamos observar esta imagem aqui. Ó. Então, notem aqui, para esse exemplo, nós temos um potencial aplicado aqui de 200 volts e na saída do meu transformador, do meu autotransformador, eu tenho uma saída de 150 volts. Então, eu posso determinar esse ponto aqui em porcentagem com relação à nossa entrada. Então, a equação ela está aqui, né? Então, aqui nós temos que, né, se a gente usar essa relação de transformação aqui, né, esse princípio, nós sabemos que em porcentagem, né, 150 para 200, nós vamos ter uma relação de 75%. Então, esses números, né, em porcentagem são muito comuns aí de serem utilizados para o autotransformador. Então, principalmente no transformador abaixador, tá? Que é o que, assim, uma aplicação mais comum aí, né, que a gente acaba utilizando aí para partidas de motores, né, acionamentos aí de cargas.
e até alimentação, aí, distribuição de energia mesmo. Tá? Então, por exemplo, né, agora vamos analisar essa equação aqui. Né? Então, se eu tenho essa relação de 200 e o 150 me gera uma relação de 75%, se a gente analisar essa equação aqui, se eu aumentar a quantidade se eu mudar a quantidade de espiras, né, do enrolamento primário e do secundário, eu vou também mudar a tensão de saída. Então é muito comum nós encontrarmos outros transformadores com outras conexões. Por exemplo, aqui ou até aqui. Aí nós podemos ter vários valores de tensão aqui. Por exemplo, aqui nós podemos chamar de V1. Aqui V2, sempre em comparação com esse termo aqui, né? E aqui o V3. Então é possível a gente trabalhar com mais de um valor de tensão para o nosso autotransformador. Isso mencionando aqui na saída dele. Tá certo? E daí, né, aplicações dos transformadores, né, a gente tem algumas vantagens, né, com relação ao transformador convencional que nós já vimos anteriormente. A primeira delas, né, que a gente consegue uma potência maior de transferência entre o primário e o secundário com o tamanho reduzido do nosso transformador. E devido ao tamanho reduzido, né, até porque nós temos essa conexão direta entre o primário e o secundário, nós temos uma redução na quantidade de materiais, né, para ser utilizado, e isso, né, impacta no valor final. Então, se comparado o custo de um autotransformador de mesma potência com um transformador convencional, nós temos uma redução. Porém, uma desvantagem do autotransformador é que nós perdemos, né, se a gente voltar em algumas imagens aqui, ó, nesta aqui, por exemplo, notem que nós temos essa conexão entre o enrolamento 2 e o enrolamento 1, para que a gente consiga montar, né, essa estrutura aqui. Ó. Isso tem um ponto negativo que a gente acaba perdendo um pouco a isolação entre o nosso enrolamento 1 e o enrolamento 2. Nós tínhamos uma isolação aqui, que a tensão, né, ela era gerada e ela era convertida através do fluxo magnético, isso 100% do tempo. Agora não é só dessa forma que acaba ocorrendo a criação, né, dessa tensão de saída. Então isso seria um ponto negativo, né? Nós perdemos um pouco essa isolação entre as bobinas do primário e do secundário. Porém, para algumas aplicações aí, né, principalmente voltado à parte de partida de motores, né, e distribuição de energia, o autotransformador com essas características aqui, ele é interessante de ser aplicado. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula e se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!